Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa terceira parte da aula sobre dentina, na primeira parte a gente falou sobre as unidades estruturais básicas, que são os túbulos dentinários e a matriz ou a dentina intertubular. Na segunda parte a gente falou sobre as unidades estruturais secundárias, que se formam a partir das unidades primárias. E agora a gente vai falar um pouco de como a dentina, como acontece a formação da dentina, dentinogênese, seria a formação, a secreção dessa dentina. A gente tem que sempre lembrar que os odontoblastos, que são as células que vão secretar essa matriz, e elas vão secretar uma matriz orgânica, e que depois essa matriz, né, os cristais de hidroxiapatita vão ser depositados para formar essa minha dentina mineralizada. Então a gente divide em três etapas. Primeiro, a elaboração da matriz orgânica, que ela é composta por uma trama fibrilar, porque nós temos bastante fibras colágenas, principalmente, e nós temos também uma substância fundamental amorfa, né? Uma substância interfibrilar que a gente chama. A gente tem que pensar que é como se fosse essa substância fundamental amorfa é como se fosse uma gelatina, e que dentro dessa gelatina nós teríamos essas fibras, que a gente pensar como se fossem pequenos fios de lã. Tá? Que depois essa matriz orgânica ela vai maturar, e uma terceira etapa onde os cristais de hidroxiapatita vão ser mineralizados. Então a gente tem essa evolução dos odontoblastos. Primeiro, eles são células ectomesenquimais indiferenciadas, né? Ali são células ectomesenquimais da papila dentária, lembrando lá da aula de odontogênese. Com a inversão de polaridade das células do epitélio interno, induzem essas células ectomesenquimais a se diferenciarem em odontoblastos. Primeiro eles são pré-odontoblastos, depois eles são odontoblastos jovens, para aí se tornarem depois odontoblastos secretores. Então aqui nessa fotografia bem à esquerda a gente vê um germe dentário na fase já de coroa, que nós estamos vendo ali ó, a dentina em cinza, e em preto o esmalte já secretado. Na figura bem abaixo aqui ó, as células do epitélio interno, ó, e as células ectomesenquimais da papila, ainda células ectomesenquimais diferenciadas. Temos aí a inversão na segunda fotinho ali, ó, de baixo para cima, temos a inversão de polaridade, fazendo que as células ectomesenquimais comecem a se diferenciar. Depois eles têm um odontoblasto jovem, mas que ainda não é um odontoblasto secretor. Para aí depois a gente, mais acima, nós temos o odontoblasto maduro, que é o odontoblasto que está secretando essa matriz orgânica. Lembrando sempre que é secretada uma matriz orgânica, isso é, uma dentina não mineralizada, chamada de pré-dentina. Então, nesse outro slide, eu estou falando justamente, mostrando, relembrando o que é o fenômeno de inversão de polaridade. E a primeira camada de dentina, que a gente já viu também, essa rosa aqui que está apontando a setinha amarela, é a nossa dentina do manto. Nessa outra foto aqui, ó, vocês conseguem ver aqui onde eu estou apontando para esse espaço vazio com a seta preta, é onde estaria o meu esmalte, que essa coloração, que é um tricômico, ela não pega tecido mineralizado, então nós vemos só tecido conjuntivo. Então nós estamos vendo entre o contorno azul e o amarelo aqui a nossa dentina, a seta verde que está apontando para a polpa, a seta rosa que está apontando para o ligamento periodontal e a seta azul escuro que está apontando para o nosso osso. Então a dentina ela pode ser classificada em relação à quantidade de mineral, tá? Então nós temos a dentina do manto, que é a primeira dentina que está ou que vai ser secretada. Então essa dentina que eu circundei em azul é a primeira dentina, tá? Por isso que ela é dita do manto ou de cobertura. O que eu estou apontando pela seta vermelha é a minha dentina circumpulpar, que fica entre a dentina do manto, entre o contorno azul e o contorno amarelo. E em amarelo seria a minha pré-dentina, seria o que? A minha dentina recém-secretada pelos odontoblastos, é aquela dentina não mineralizada. Então a gente vai ver agora como é que acontece a formação de cada uma dessas dentinas. A matriz orgânica da dentina ela é composta, como eu já falei, por fibras colágenas, fibras ou fibrilas colágenas, e pela essa substância fundamental amorfa, essa substância fundamental interfibrilar.
Na dentina do manto, essas fibras colágenas, elas são caracterizadas por serem fibras bastante grossas. Nessa fotografia aqui abaixo, a gente está vendo, onde eu estou apontando em vermelho, para essas linhazinhas roxinhas, essas fibras roxinhas que elas estão paralelas entre si, tá? São as chamadas fibras de von Korff, elas são mais grossas, elas se dispõem paralelamente entre si, o vermelhinho ali é a dentina que está em formação, e aquela parte mais superior ali são os ameloblastos que vão depois, em seguida, começar a secretar o esmalte. Então, essas fibras, uma característica dessa dentina do manto é que essas fibras, elas são grossas, paralelas entre si e perpendiculares à junção amelodentinária. Nessa outra fotografia, a gente está vendo, essa daí em MEV, nós estamos vendo essa parte cinza, onde nós temos essas linhas, né, representando as nossas fibras colágenas, e nós estamos vendo também pequenas esferas escuras, que são as vesículas da matriz, que nada mais são do que pequenos fragmentos citoplasmáticos envolvidos por uma membrana. Então, aqui numa outra figura em MEV também, eu tô vendo as minhas fibras de von Korff, ó, bem grossas, paralelas entre si e perpendiculares à junção amelodentinária, tá? Como que acontece essa mineralização da dentina do manto? Então, eu mostrei que nós temos fibras e nós também temos as vesículas. Então, a mineralização inicial dessa dentina do manto se inicia dentro das vesículas, para depois, quando as vesículas estiverem, a maior parte delas, mineralizadas, depois a mineralização vai acontecer sobre as fibrilas do colágeno, tá? Então, aqui em MEV eu estou mostrando, em MEV daí, as vesículas mais escuras são vesículas mineralizadas e as mais clarinhas ainda que não foram mineralizadas. Então, as características da dentina do manto. Ela tem uma espessura mais ou menos de 20 micrômetros, né? Ela é a primeira dentina a ser formada, a dentina de cobertura. Uma da característica forte dela, nós temos as fibras de von Korff, que elas são grossas e elas estão dispostas paralelas entre si, tá? E que os mecanismos de mineralização iniciam nas vesículas da matriz, que é chamada, então, padrão de calcificação linear. E que essa dentina do manto, ela vai ser menos calcificada do que a dentina circumpulpar. Nós podemos ter diferenças da dentina do manto da coroa para a dentina do manto da raiz. Diferenças não, a gente tem uma diferença. Enquanto que na da coroa as fibras estão paralelas entre si e perpendiculares à junção amelodentinária, como na figura da esquerda, na figura da direita a gente vê as fibras, né, paralelas entre si, mas também paralelas à junção cemento-dentina. Então essa é a principal diferença entre a dentina do manto da raiz e a dentina do manto da coroa. A próxima dentina que a gente falou é a dentina circumpulpar, que é a maior parte da dentina, né? Circumpulpar porque ela está circundando a polpa. Diferentemente da dentina do manto, as fibras colágenas elas são mais finas e elas estão dispostas irregularmente. A do manto elas são grossas e paralelas entre si. Então as da dentina circumpulpar são finas e estão dispostas irregularmente. Outra coisa diferente é que o padrão de mineralização da dentina circumpulpar é chamada de padrão globular. Por quê? Porque o início da mineralização se inicia aonde? Sobre as fibras. Lembrando, vou mostrar primeiro em esquema. Essa figura abaixo a gente consegue ver as fibras colágenas, né, que são, como eu pedi para vocês imaginarem, que são como se fossem pequenos fios de lã. Esses fios de lã vão se unindo, formando um novelo, né? E esses novelos vão se unindo e os cristais de hidroxiapatita vão se depositando sobre essa malha de fibras, tá? Então, diferente da dentina do manto, que o início da calcificação é na vesícula, na dentina circumpulpar é sobre as fibras ou as fibrilas, tá? Então, como eu mostrei antes em
em esquema. Eu gosto depois sempre em mostrar em fotografia aqui no microscópio óptico. O rosa bem escuro superior já é a minha dentina circumpulpar mineralizada. A rosinha mais clara seria a minha pré-dentina, minha dentina não mineralizada. E ali logo acima da minha pré-dentina eu consigo ver os calcosferitos se unindo. Então eu tenho um padrão globular de mineralização. Aí abaixo eu tenho a minha polpa e essas células aqui, ó, bem na periferia da minha polpa, são os meus odontoblastos. Então, a dentina circumpulpar, ela constitui a maior parte da dentina. Ela é mais calcificada que a dentina do manto. Nós temos a matriz orgânica, ela é composta por muitas microfibrilas, né? São fibras mais finas e estão dispostas irregularmente, diferente da dentina do manto, que elas são mais grossas e se dispõem paralelas entre si. E o início da calcificação da dentina circumpulpar começa nas microfibrilas, né? Então elas têm um padrão globular de calcificação. Da dentina do manto é um padrão linear, porque se inicia nas vesículas. E por último, nós temos a pré-dentina. É aquela dentina que está sempre sendo recém-secretada pelos odontoblastos. Então é aquela pré-dentina que está bem próximo à minha polpa. Tá? Essa pré-dentina ela tem uma espessura mais ou menos de 20 a 30 micrômetros, isso é só visualizado microscopicamente. E se a gente tiver algum problema nessa pré-dentina, como a gente está vendo nessas próximas 3 radiografias aqui, onde eu estou apontando com uma setinha amarela, eu posso ter o que eu chamo de reabsorção interna. Os odontoblastos, isso às vezes pode acontecer por causas que a gente desconhece, ou às vezes traumas também podem causar esse tipo de reabsorção. Então, começa a ter, ó, se vocês estão vendo onde eu estou apontando com a seta, aquela região mais radiolúcida, mais escura, ela tá, ao invés de estar formando dentinas, nós estamos tendo a reabsorção de dentina. E a única forma de parar essas reabsorções internas que podem estar acontecendo é extirpando a polpa e tratando o canal, tá? Elas não dá sintomatologia, paciente não sente dor. Então, na fotinho aqui da esquerda, em HE, a gente está vendo em cima a dentina circumpulpar, a nossa dentina bem rosa, mais claro, mais forte, desculpa. O rosinha mais claro aqui é a nossa pré-dentina, a parte de baixo a minha polpa, e lembrando, ó, sempre na periferia da minha polpa, os odontoblastos que estão sempre secretando aquela pré-dentina ou aquela dentina não mineralizada. Aqui eu estou mostrando uma outra foto de um incisivo já com uma reabsorção interna bastante grande, bastante evoluída. A forma de tentar parar essa reabsorção interna é extirpando essa polpa, né, limpando esse canal e repletando ela com cones de gutapercha e cimento.